Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 19 de julho de 2025, agora são 16 horas e 27 minutos, né, sábado, uma tardinha, né, lá fora tá um solzinho, né, e tal, mas aí eu não, né, eu tô num ambiente mais, né, menos ensolarado, né, que é o quarto da residência, né, aqui no centro, onde eu me localizo, no centro de São Carlos, São Paulo, Brasil, né, aqui é a capital da tecnologia. Conforme eu disse, eu sou pesquisador científico, né, sou vinculado a um programa de pós-graduação estrito sensu, nível de mestrado, em psicologia cognitiva e comportamental na University of Informatics and Faith em Flórida, curso na modalidade de distância, e como fruto do meu mestrado, eu conduzi, né, e concluí 26 revisões científicas de alto impacto, que contribuem, né, como preparação da fundamentação teórica, metodológica e empírica para a validação empírica da teoria psicodinâmica wikipediana da predestinação. Tá? Esta é a videoaula 25, referente à pesquisa número 25, artigo científico 25, que eu produzi não só no âmbito do meu mestrado em psicologia cognitiva e comportamental, mas também no âmbito da licenciatura em Ciências das Religiões, que eu concluí na Universidade de Vitória, né, onde também lá tem mestrado e doutorado em Ciências das Religiões. Né? Esta pesquisa tem como título Nem Placa, Nem Dogma, Desconstruindo o Exclusivismo Soteriológico, a palavra é complicada de falar, né? Soteriológico, não é difícil de entender, na tradição cristã e seus reflexos contemporâneos. Falando de novo. Nem placa, nem dogma, desconstruindo o exclusivismo soteriológico na tradição cristã e seus reflexos contemporâneos. Esta pesquisa aborda a tensão entre exclusivismos religiosos e a pluralidade espiritual contemporânea, situando-se no contexto de debates sobre liberdade religiosa, direitos humanos e educação interreligiosa. A problemática centra-se na manutenção de estruturas de poder e intolerância por meio de discursos religiosos autoritários que comprometem a dignidade humana e o diálogo pluralista. O objetivo principal foi analisar criticamente esses discursos à luz do paradigma neoperspectivista giftediano, buscando uma compreensão ética e epistemológica ampliada da fé e da espiritualidade. Adotou-se o método hipotético dedutivo combinado, né, com uma revisão narrativa rigorosa conduzida em bases de dados acadêmicas renomadas, utilizando descritores como pluralismo espiritual, liberdade religiosa, exclusivismo teológico, educação interreligiosa e direitos humanos. Foram analisados aproximadamente 120 trabalhos entre artigos, livros e documentos oficiais. As teorias adotadas incluíram o neoperspectivismo, epistemologia crítica e fundamentos éticos do direito e da filosofia da religião. Os principais achados evidenciaram que o exclusivismo religioso perpetua exclusão e violência simbólica, enquanto o reconhecimento da diversidade e a prática da espiritualidade autêntica promove justiça e convivência pacífica. Concluiu-se que a fé pode ser vivida com integridade fora das instituições e que o ensino plural contribui para a cidadania cristã. Lacunas referem-se à falta de estudos empíricos e longitudinais na área. Limitações envolvem o escopo qualitativo e a ausência de dados empíricos diretos. A pesquisa contribui teoricamente ao aprofundar o neoperspectivismo, metodologicamente ao sistematizar análises críticas e empiricamente ao fundamentar propostas pedagógicas e jurídicas. O valor agregado está na promoção de uma convivência ética e plural relevante para a academia, políticas públicas e sociedade civil. Na introdução, né, dentre os elementos fundamentais da pesquisa, eu faço questão de destacar a questão norteadora, as questões. Né? A questão norteadora principal dessa pesquisa foi como o exclusivismo soteriológico presente na tradição cristã impacta a convivência interreligiosa e quais alternativas teológicas podem ser propostas para promover o diálogo e o respeito à diversidade religiosa? Questões secundárias. Quais são as bases teológicas do exclusivismo soteriológico na tradição cristã? Como o exclusivismo soteriológico se manifesta nas comunidades cristãs brasileiras?
Quais são os impactos do exclusivismo soteriológico na convivência interreligiosa e na promoção da paz social? Quais modelos teológicos alternativos ao exclusivismo soteriológico têm sido propostos na teologia das religiões? Como esses modelos podem ser aplicados no contexto brasileiro para promover o diálogo interreligioso e o respeito à diversidade? Para cada uma dessas questões foi estabelecida uma resposta possível, né, as denominadas hipóteses. As hipóteses associadas a cada questão problema nessa pesquisa são: hipótese 1. O exclusivismo soteriológico na tradição cristã está fundamentado em interpretações literais de textos bíblicos e na tradição teológica que enfatiza a unicidade de Cristo como único Salvador. Hipótese 2. Nas comunidades cristãs brasileiras, o exclusivismo soteriológico se manifesta por meio de discursos e práticas que marginalizam outras tradições religiosas e dificultam o diálogo interreligioso. Hipótese 3. O exclusivismo soteriológico contribui para a intolerância religiosa, a discriminação e a dificuldade de convivência pacífica entre diferentes tradições religiosas. Hipótese 4. Modelos teológicos alternativos, como o inclusivismo e o pluralismo, têm sido propostos na teologia das religiões para compreender a possibilidade de salvação fora do cristianismo e promover o diálogo interreligioso. Hipótese 5. A aplicação desses modelos no contexto brasileiro pode contribuir para a promoção do respeito à diversidade religiosa, o fortalecimento do diálogo interreligioso e a construção de uma sociedade mais pluralista e tolerante. A síntese metodológica dessa pesquisa baseia-se no paradigma neoperspectivismo wittidiano, que enfatiza a importância do diálogo interreligioso e do reconhecimento da pluralidade religiosa. Foram adotadas as seguintes teorias aplicáveis: teologia das religiões, teoria do pluralismo religioso, teoria da justiça social e teoria dos direitos humanos. O método hipotético dedutivo foi empregado para formular hipóteses a partir da problemática identificada e testá-las por meio da análise teórica e documental. Foi conduzida uma revisão bibliográfica documental narrativa com a análise de livros, artigos científicos e documentos oficiais que abordam o exclusivismo soteriológico, a teologia das religiões e o diálogo interreligioso. O objetivo geral, dessa pesquisa foi analisar criticamente o exclusivismo soteriológico da tradição cristã e seus impactos na convivência interreligiosa, propondo modelos teológicos alternativos que promovam o diálogo e respeito à diversidade religiosa no contexto brasileiro. Os objetivos específicos foram: 1. Identificar as bases teológicas do exclusivismo soteriológico na tradição cristã. 2. Analisar as manifestações do exclusivismo soteriológico nas comunidades cristãs brasileiras. 3. Avaliar os impactos do exclusivismo soteriológico na convivência interreligiosa e na promoção da paz social. 4. Investigar os modelos teológicos alternativos ao exclusivismo soteriológico proposto na literatura das religiões. 5. Propor a aplicação desses modelos no contexto brasileiro para promover o diálogo interreligioso e o respeito à diversidade. Esse trabalho é composto por 5 sessões, essa introdução, a fundamentação teórica, depois a fundamentação metodológica, os resultados de discussão e as conclusões e considerações finais. Na fundamentação teórica, foram apresentadas 4 subseções: referencial básico conceitual, referencial relacionado ao estado da arte e triangulação teórica da pesquisa. Neste referencial teórico conceitual foram apresentados os construtos de primeira, de segunda e de terceira ordem. No âmbito dos construtos de primeira ordem, a presente pesquisa se fundamenta na compreensão de conceitos fundamentais, como salvação, exclusivismo soteriológico e pluralismo religioso. Nos construtos de segunda ordem, a pesquisa aborda a inter-relação entre salvação e práticas religiosas institucionais, questionando a eficácia das estruturas eclesiásticas na mediação da salvação. Quanto aos construtos de terceira ordem, a pesquisa se debruça sobre a influência das estruturas de poder e das dinâmicas sociais na construção e manutenção das doutrinas soteriológicas exclusivistas. Como resultados e discussão da pesquisa, que são apresentados na seção 4,
eu separei em várias, né, subseções, né? A 4.1 intitulada 4.1 intitulada Sem Jesus não há salvação, o erro teológico do exclusivismo cristocêntrico. A 2, para ser salvo é necessário congregar, o erro da institucionalização da fé. Subseção 4.3, porta-placa de igreja não salva ninguém, o reconhecimento da igualdade espiritual de todas as instituições. Subseção 4.4, o cristianismo não é exclusivista, é singular, né? Muitos pastores, pastoras, bispos, bispas, né? Padres, né? O Papa, né? Dalai Lama, né? Anciãos, viajantes, enfim, né? Corpo governante da seita demoníaca da Testemunha de Jeová, enfim, dizem isso, né? Mas isso é um subterfúgio retórico do exclusivismo disfarçado, é a hipocrisia religiosa essa frase. Subseção 4.5. Não cai uma folha sem Deus querer. O mito do controle absoluto e a teoria da predestinação de Alas e Gabriel do Breviário. Subseção 4.6. Deus escreve certo por linhas tortas. Predestinação versus livre-arbítrio e a responsabilidade humana. Subseção 4.7. A Bíblia é a verdade. Então, a crítica à absolutização de textos religiosos. Subseção 4.8. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A crítica ao clericalismo prático. Subseção 4.9. Ensino da diversidade religiosa nas escolas confessionais, o paradoxo da liberdade controlada. Tá? Então, são os tópicos principais da pesquisa, né? O ideal é abordar todos. Deixa eu ver, 11 minutos e 50 minutos. Vou tentar abordar todos para não passar de 30 minutos esse vídeo. Então, vou focar nos tópicos principais aqui. Então, na verdade, a seção 4, que apresenta os resultados e discussão das pesquisas, ela faz uma refutação científico-teológica aos dogmas religiosos e exclusivista e a discriminação espiritual sistêmica. Como cientista, né, da religião, teólogo e pesquisador comprometido com a verdade, com a liberdade de consciência, que é um direito humano inalienável, é imprescindível refutar com vigor e racionalidade as falácias doutrinárias que fomentam exclusivismos, preconceitos e discriminações, travestidas de revelação divina. A seguir, refuto, né, ponto a ponto, com base em saberes interdisciplinares, em especial a ciência das religiões, a filosofia, o direito, a psicologia e os direitos humanos. A frase, né, o ensino, sem Jesus não há salvação. A afirmação de que sem Jesus não há salvação configura uma leitura teológica reducionista, marcada por um exclusivismo cristocêntrico que ignora a complexidade do agir divino e o pluralismo das experiências religiosas humanas. Esse tipo de exclusivismo, além de desconsiderar a vastidão histórica e espiritual de outras tradições religiosas, contraria a passagem do próprio texto bíblico como Romanos 2, 14 a 16, que afirma que os que não têm a lei, mas praticam naturalmente o que ela exige, demonstram que a lei está escrita em seus corações, sendo julgado por sua consciência, e não pela placa da igreja, ou se conhece ou não o tal Jesus, porque ninguém tem obrigação de conhecer o tal Jesus para ser salvo. É só na falácia de leigos, daqueles que não possuem, não construíram o entendimento bíblico-teológico sólido como eu construí, não são cientistas como eu, e também não são superdotados como eu. A tradição cristã, em sua diversidade, não é monolítica. Há correntes inclusivistas e pluralistas que reconhecem a possibilidade da salvação fora da adesão explícita a Jesus, como proposto por autores como John Hick, Paul Kickler e Jacques Dupuis, que amplia o debate soteriológico no contexto do diálogo interreligioso contemporâneo. A segunda afirmação, para ser salvo é necessário congregar. É um erro, na verdade é o erro da institucionalização da fé. A crença de que a participação em uma congregação religiosa, uma igreja, um templo religioso, né, uma comunidade religiosa, é condição sine qua non, né, quesito para a salvação, é um equívoco que carece de sustentação tanto nas escrituras, tanto nos próprios livros sagrados das diversas religiões cristãs, né, as escrituras hebraico-aramaicas, conhecidas como Antigo Testamento, e as escrituras grego-cristãs, conhecidas no Novo Testamento,
quanto na reflexão teológica contemporânea. Embora a prática comunitária da fé seja relevante para o fortalecimento de vínculos sociais e para o compartilhamento de valores, ela não pode substituir a ética individual, a integridade pessoal e o compromisso com a justiça e a compaixão. Como apontam Bauman, 2001, e Putman, 2000, a comunidade religiosa tem papel significativo na construção do capital social, mas a dimensão moral e ética da fé deve transcender o ritual e a mera frequência. A sociologia da religião revela que muitos membros ativos de religiões, e a vasta maioria, né, nas diversas religiões, apresentam uma dissociação entre sua prática pública e sua conduta privada, revelando uma dupla moral que compromete a autenticidade do testemunho cristão. Importa destacar que, do ponto de vista legal e ético, manter relacionamentos extraconjugais não é necessariamente errado. Nem a pluralidade sexual deve ser vista como moralmente condenável. O verdadeiro erro está na desonestidade, na injustiça, no comportamento hipócrita que lesa a dignidade alheia, atrasa a trajetória de vida e prejudica pessoas honestas de bem. Essa perspectiva ética alinhada à filosofia da dignidade humana, como defendida por Kant, em 1785, e mais recentemente por Nussbaum, em 2011, desloca o foco da mera institucionalidade para a prática autêntica e justa do amor. É aquele tal, né, de religiosos ir na porta da casa dos outros, né, bater na porta da casa dos outros para falar de Bíblia, que namoro não pode ter sexo, lá dentro tá a menina lá transando com 10, com 500. Né? Casamento tem que ser fiel. Vai lá, tá um monte pulando a cerca que a esposa sabia, um monte pulando a cerca que seu marido sabia, tem homossexualismo, pedofilia, lesbianismo. Não estou condenando a orientação sexual de ninguém, não estou condenando, quem sou eu para condenar isso ou aquilo. Eu estou falando de hipocrisia. De duas uma, se a pessoa quer comer perereca, ou faz isso fora da religião para não usar o nome de Deus em vão, porque isso provoca a cor celestial inteira, Deus fica extremamente revoltado e traz punição a esse povo, ou então, se está lá dentro, pega aquilo que está falando, faz. Ou faz exatamente na vida particular aquilo que está sendo falado, né? Ou então que sai da religião para comer perereca. Agora o que não dá é ficar na porta da casa dos outros, enchendo o saco, igual o Testemunho de Jeová faz, igual fizeram comigo, eu fiquei perdendo tempo naquela seita demonita, eu tenho que processar um monte lá, pedindo indenização por danos morais e materiais. Chega falando uma coisa na porta da casa dos outros, sendo na vida particular não está seguindo. E é um povo que é manipulador, é um povo que injuria, que difama, calunia, que destrói provas para não ser incriminado por crimes sexuais. E quando alguém descobre alguma coisa, algum podres lá de dentro e tenta colocar no ventilador, o que eles fazem? Eles jogam a pessoa para fora, expulsa e manda algumas biscatinhas lá da dentro, tituladas irmãzinhas, né? Processar um sujeito sem um sujeito dever nada. A coisa é desse jeito que funciona ali, infelizmente. Já fizeram com um monte, milhões de todo mundo que foram dissociados, desassociados, ficaram nessa situação. Isso suja a reputação da pessoa que tenta colocar os podres dessa seita no ventilador. 4.3. Porta-placa de igreja não salva ninguém. O reconhecimento da igualdade espiritual de todas as instituições. Sobre esse ponto, a expressão porta-placa de igreja não salva ninguém é frequentemente utilizada de forma correta para enfatizar que a salvação não está vinculada a um espaço físico ou a uma instituição particular. Entretanto, essa máxima tem sido explorada de modo hipócrita por líderes religiosos que, ao mesmo tempo, defendem a exclusividade de sua própria congregação como a única legítima, numa contradição que reflete práticas sectárias e excludentes. Por exemplo, gente, qual que é a coerência de um sujeito? Ele é um pastorzinho de uma figa que não tem entendimento bíblico teológico, é um hipócrita, é mais um político da vida disfarçado de pastor. Tá lá falando, não, placa de igreja não salva ninguém, tá falando isso lá na porta da casa dos outros, ele devia estar catando o que fazer, devia estar trabalhando, devia estar ganhando dinheiro, cuidando da família, né, cuidando da vida dele, não, tá gastando o tempo dele para atrasar a vida dos outros, tá lá falando na porta da casa dos outros, vagabundando lá, pegando a biblinha da mão para ele, papel higiênico, mas ele acha que é alguma coisa na vida, tá lá mostrando papel higiênico para os outros e falando, placa de igreja não salva ninguém. A pessoa perde tempo para estar lá na igrejinha dele, lá no templinho dele, na comunidade dele. O que é ensinado lá dentro? Que os únicos no planeta Terra que vão ser salvos é quem está lá naquela religião. Quem não está lá não vai ser salvo. Qual que é a lógica, a coerência, a honestidade que tem uma pessoa dessa? Testemunho de Jeová vai na porta da casa dos outros falar que placa de igreja não salva ninguém. Mas lá dentro, só testemunho de Jeová que vai ser salvo.
Adventista fica lá filosofando hipócritamente. Não, placa de igreja não salva ninguém. A gente não é exclusivista, a gente é singular. É só hipocrisia pura. Mas lá dentro do Adventismo, o que é ensinado? Só os Adventistas vão ser salvos. Quem é da Assembleia de Deus não vai, quem é da Deus é Amor não vai, quem é da Casa Angular não vai, quem é da Universal não vai, Testemunho de Jeová não vai, e quem não é cristão está muito menos, porque tem que aceitar Cristo para ser salvo. Eu já até abordei a questão da institucionalização da fé, que é mentira, que tem que conhecer o tal Jesus para ser salvo. Mentira, é só na cabecinha de exclusivista, de gente arrogante, gente que acha que tem que pertencer àquele grupo para ser salvo, de gentinha que não tem entendimento bíblico teológico avançado, que não é cientista, não é pesquisador, então é hipocrisia pura. Tá? Não é hipocrisia pura. Né? E agora 4.4. O cristianismo não é exclusivista, é singular. Não, teve uma vez que eu falei, eu acho que foi no meu estágio até, né? Em ciências religiões. Eu falei quando eu comentei que falar, né, que placa de igreja não salva ninguém, mas exigir que a pessoa tem que conhecer Jesus para ser salvo, isso é exclusivismo? Aí o pastorzinho olhou para mim e falou: não, o cristianismo não é exclusivista, é singular. Nossa, mas que hipocrisia, que imaturidade. É mais hipocrisia do que imaturidade, porque entendimento ele até que tem bastante. Não tanto entendimento quanto eu, é um molequinho perto de mim, infelizmente. A maioria, não, os pastores todos são tudo molequinho perto de mim. Não entende nada de Bíblia, não entende nada de ciências religiões, não entende nada de ciência, e outra que eu sou superdotado. Né? Não se compara, né? Pessoas que não são superdotadas aos superdotados, que nós superdotados, né, damos saltos em entendimento, né, conseguimos aquilo que pessoas levaram 80 anos para aprender, a gente em 1, 2 anos a gente consegue aprender muito mais, de forma muito mais profunda, muito mais abrangente. Então, isso é outra questão. Isso é mentira. O cristianismo não é exclusivista. Quando o pastorzinho de uma dada denominação protestante, ele fala o cristianismo não é exclusivista singular, ele já começou totalmente errado. Pelo fato do senhorzinho, molequinho, tá lá dentro da denominação dele, ensinando que só quem pertence àquela denominação vai ser salvo, no mínimo o molequinho, se tivesse o pingo de vergonha na cara, de juízo, de honestidade, ele não começaria a frase com o cristianismo. Como se só aquela denominação dele representasse todo o conjunto de denominações cristãs do planeta Terra. Como assim? O sujeito está ensinando lá dentro do templozinho dele, da igrejinha dele, que só quem está lá vai ser salvo, e quando ele vai falar de exclusivismo religioso, ele vem com a frase, o cristianismo. Como assim? Como se a igrejinha dele, Michuruca, fosse o cristianismo. Não é. É só a igrejinha lá da esquina dele, que talvez ele não conheça nem todas as unidades que tem na igrejinha dele, da denominação dele, mas para ele é o cristianismo. Não, você começou errado, é hipocrisia. Não. Se o cara da Adventista, ele já está falando, ele vai falar do exclusivismo dele, está falando do cristianismo, peraí, abaixa a bola do cara e fala, peraí, você é pastor de qual denominação? Adventismo, então, pelo amor de Deus, abaixa a bola, fala pelo menos do adventismo. Você não é da Assembleia de Deus, então cala a boca para você falar da Assembleia de Deus. Você não é lá da Deus é Amor, então você fecha a boca para você falar da outra. Você é católico, então você cala a boca que você não é católico. Você sabe o que é do catolicismo. Tá? Então, você quer falar do exclusivismo da igreja dele, ele fala da igreja dele. Ele fala da congregação dele. Que ele não fala dos outros. Agora ele vai falar, o cristianismo não é mentira. Quem é ele para falar cristianismo? Ele conhece todas as denominações, já foi uma por uma, já pesquisou uma por uma. Igual eu fiz, eu conheço uma por uma. Tanto aquelas que são consideradas cristãs, como aquelas que são consideradas não cristãs, eu conheço. E eu digo, todas, como falo como teólogo, como cientista das religiões, como cientista superdotado, todas as religiões do planeta Terra, sejam elas consideradas cristãs ou não, são exclusivistas. Os espíritas pregam que só quem é espírita vai ser salvo. O resto é bosta, é lixo, nem ser humano é, por isso não merece a salvação. Quem está na adventista prega que só quem é adventista vai ser salvo. O resto do mundo é esterco, é merda, nem criatura da mão de Deus é.
Olha a hipocrisia, falar que só quem está naquela bostinha de religião vai ser salvo. É a mesma coisa que falar que o resto nem ser humano é. Eu sou dessa religião, eu mereço ser salvo, o resto que se dane. É isso que o pastorzinho de uma figa e um religiosinho né, que fica lá com um papel higiênico na mão, que para ele Bíblia é papel higiênico, fica falando que placa de igreja não salva ninguém, mas lá dentro está pregando que só quem está naquela merdinha de templo ou de religião é que vai ser salvo. Que é isso? Aí você vai falar para um pastorzinho, né? Que ele está sendo exclusivista, aí não vai. Né, quando você fala que né, ele está sendo exclusivista, ele se sente tão inferior, porque ele sabe que você está correto, que ele não entende nada, ele se sente tão pequeno, tão molequinho, que ele tenta se elevar. Ao invés dele se limitar e falar da denominação dele, ele quer ampliar. Ele fala, não, o cristianismo não é exclusivista, né? Ele não vai falar, não, a minha religião não é exclusivista, né? O que eu prego, ele não vai falar, porque primeiro que é arrogante, mas é hipócrita, ele não vai assumir que está errado. Nunca na vida que você vai encontrar um pastorzinho de uma figa que vai concordar com que o ensinamento que ele está falando lá dentro não está coerente, nem com a biblinha que ele está usando como papel higiênico, nem com legislação, nem com ciência, não tem nem pé nem cabeça. E nunca que ele vai concordar com o que ele está falando, é só o que ele fala, não é o que ele faz na vida particular. E nem vai revelar para você a vida particular dele, que não te interessa. E realmente, não te interessa nem a mim também, nem quero saber. E nem quero saber, porque se eu visse, nossa, talvez eu ia processar dependendo, porque eu ia encontrar tantos crimes que eu não ia ficar quieto, eu não fico quieto mesmo. Se eu investigar a vida de um monte de pastor por aí, eu saio processando um monte, porque tem um monte que está praticando crime, né, em particular. Então, 4.5. Não cai uma folha de uma árvore sem Deus querer. Aqui eu não vou falar muito, porque as outras pesquisas minhas já vêm falando tudo isso. É a questão da predestinação, imutabilidade e previsibilidade da vida humana, né, que é a tese principal dessa teoria psicodinâmica jupiteriana da predestinação. Deus escreve certo por linhas tortas também, que é uma outra adagem popular que eu abordo bastante. A Bíblia é a verdade, a crítica é a absolutização de textos religiosos. É muito simples. Se nem a ciência, que é o conhecimento humano mais avançado que existe, mais fidedigno e seguro que existe, nem ela é absoluta, irrefutável e questionável, como é que uma biblinha, uma coisinha, né, livrinhos religiosos, seja Torá, Doutrina e Convênios, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, né, as escrituras hebraicas, aramaias e gregas cristãs, como é que livrinhos religiosos podem ter um entendimento, conhecimento absoluto, a verdade absoluta, se nem a ciência é, e esse povinho que está usando a Bíblia usa ela como papel higiênico, está falando uma coisa e usando outra. A maior parte dos religiosos do planeta Terra inteiro fala uma coisa e faz outra. E aqueles que estão lá dentro, tem inocente? Tem, mas aqueles que estão dentro, só por estar lá dentro, mesmo que sem saber, aqueles que estão lá dentro estão sabendo, mesmo que não estão praticando, é a mesma coisa que quem está na boca de fumo sem usar o crack, mas você fala lá, o que você está fazendo? Ah, eu só estou olhando os outros usar droga, eu não estou usando. Mas e daí, ué? A mesma coisa que alguém numa cena do crime, que não assassinou, não roubou, não sequestrou, chega a polícia e pergunta. Ele fala, não, eu só estou vendo o assassinato ocorrer, não estou vendo... algema no braço, vai pra cadeia, filho. Você é cúmplice. O que você está fazendo na cena do crime? Entende? É a mesma coisa esses religiosos, quando você vai falar, você pula a sua cerca? Não, eu transo só com meu marido, com a minha esposa. Mas se tá lá dentro, tá sabendo que os outros estão pulando a cerca, o que é que a pessoa está fazendo ali? Não, mas a salvação individual, se eu não estou fazendo, é com Deus que eu falei, filho, se você está no ambiente que os outros não estão seguindo e você está lá, você está sendo cúmplice. Como é que Deus vai salvar um sujeito, uma sujeita que está sendo cúmplice dos outros? Você e sua esposa ou marido, vocês não vão ser salvos porque vocês estão num ambiente que está tendo gente pulando a cerca, vocês estão lá dentro sem fazer, mas vocês estão concordando. Só por estar lá sabendo sem fazer nada, vocês estão concordando. Se você não quer concordar, sai dali. Se quer ser salvo, então, sai dali, continue então, só com seu marido, já que você quer ter relacionamento fechado, continua. Mas sai dali para mostrar para Deus que você não concorda com aquelas práticas dali. Porque quem está lá dentro está na promiscuidade sexual e usando o nome de Deus. E Deus fica revoltado com esse tipo de situação. Tá? Então, assim, esses achados contribuíram bastante, né, para poder, para essa discussão. E escolas confessionais não podem proibir alunos de conhecer outras correntes religiosas.